Ótima notícia para o Fluminense. Tricolor poderá inscrever reforço ainda nessa janela de transferências. E além disso, o portal traz bastidores da chegada de mais uma contratação no Fluminense. Tem novidades também lá em Xerém, jogadores retornando, jogador de saída e algumas partidas do Flusão para a gente atualizar vocês nesse vídeo. Então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz. E depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Chamou e muito a atenção na partida contra o São Paulo a ida do árbitro Paulo César Zanovelli ao VAR após o primeiro gol do Fluminense. Eu confesso que particularmente estava na arquibancada tricolor, fiquei sem entender o que tinha acontecido, o que ele estava checando ou não no VAR. No fim das contas ele acabou validando o gol do Cauã Elias, um belo gol do jovem tricolor. O GE traz pra gente que a diretoria do São Paulo vai fazer uma reclamação à CBF sobre a arbitragem nessa partida. Na visão da diretoria do Clube Paulista, esse primeiro gol do Fluminense foi irregular, porque teoricamente o auxiliar teria assinalado a falta do Caleri no Thiago Santos e o árbitro Paulo César Zanovelli teria mandado o jogo seguir, dado a vantagem. Só que o Thiago Silva pegou a bola com a mão, parou, bateu a falta e seguiu o jogo, e aí o Cauã Elias fez o gol na sequência da jogada. O árbitro foi ao VAR, checou isso, optou por validar o gol, mas a diretoria São Paulina entende que o lance deveria ter sido interrompido, então vai a CBF fazer essa reclamação sobre a arbitragem do jogo. No entanto, diferentemente do que foi noticiado nos últimos dias, o São Paulo não está buscando uma anulação da partida não, é só aquele ofício clássico quando seu time é prejudicado, que o clube faz lá na CBF, para manifestar o descontentamento. Bom, eu achei que o gol foi regular, eu não entendi até agora esse negócio do VAR, sei lá, parou o jogo, não parou, pra mim não faz muito sentido isso, tá? O fato é que o Thiago Silva teve uma falta, o Thiago Silva pegou, bateu a falta e saiu o gol do Fluminense. Pra mim, essa é a questão, né? E o Fluminense tá com 3 pontos a mais na tabela, que é o que importa pra gente, mas fica aí registrada essa informação, quem traz pra gente é o GE, de que a diretoria do São Paulo vai fazer essa reclamação à CBF sobre a arbitragem da derrota deles contra o Fluminense por 2-0 na última rodada do Brasileirão. E para você, tricolor, que gosta de acompanhar a molecada de Xerém, tenho informações importantes sobre confrontos do tricolor nas categorias de base para trazer nesse vídeo aqui. Eu só vou antes rápido lembrar você que está assistindo esse vídeo de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp, então só corre no link do comentário fixado, clica lá, vai abrir o canal no seu WhatsApp, aperta o botão seguir e a partir desse momento você vai começar a receber tudo do Flusão direto na palma da sua mão. Beleza? Vamos falar um pouquinho do Sub-20 primeiro, tá? Porque a informação importante, tem jogo amanhã do Sub-20, partida de volta pelo torneio Otávio Pinto Guimarães, famoso torneio OPG Sub-20. Às 2h45 o Fluminense vai receber no CT Vale das Laranjeiras a equipe do Pérolas Negras pelas oitavas de final da competição. O Fluminense foi derrotado no primeiro jogo por 1-0 e precisa vencer por 2 gols de diferença essa partida de volta para conseguir se classificar às quartas de final. Caso o Fluminense vença por apenas 1 gol de diferença, partida decidida, portanto, nos pênaltis. Então amanhã, às 2h45, você que gosta de acompanhar o Sub-20 tricolor, tem Fluminense e Pérolas Negras pelo torneio Otávio Pinto Guimarães. E outra categoria do Fluminense que está disputando o Brasileirão Sub-17 é o Sub-17, claro, né? O Fluminense vai enfrentar o Flamengo na semifinal desse torneio e a CBF definiu a data das 2 partidas. O Fluminense decide em casa o confronto, então a partida de ida está marcada para o dia 19 de setembro, que é uma quinta-feira, às 3 horas lá na Gávea, e a partida de volta em Xerém vai ser no dia 26 de setembro, também às 3 horas, também uma quinta-feira. Ambas as partidas terão transmissão do Sport TV. O Fluminense, para se classificar, claro, né, vai precisar vencer o placar agregado dos 2 jogos. Se não conseguir, né, ficar empatado ali, é pênalti, e quem passar de fase, Fluminense ou Flamengo, tomara que o Fluminense, vai enfrentar quem passar entre Cruzeiro e Santos. Falando um pouco agora do vai e vem no Fluminense, pois é, tá agitado isso. O Fluminense, de acordo com o portal Fluminense Stuff, reativou o contrato de alguns atletas que estavam emprestados. O caso do Caio, que estava no River do Piauí, Christian, que estava no Joinville,
Davi no São José do Rio Grande do Sul, Diogo também no River do Piauí, Freitas no Grêmio Prudente, Joilson mais um no River do Piauí e o mais famoso deles, né, o que mais ouvimos falar, o João Neto, que estava no CRB, também retornou ao Fluminense, está com o contrato reativado após o fim do empréstimo. De acordo com o Fluminense Stuff, é bem provável que esses jogadores integrem a equipe de aspirantes do Fluminense, categoria que deve ser reativada nas próximas semanas. Os aspirantes são o famoso Sub-23 do Fluminense, né? Rolou aí por alguns anos, mas devido à falta de calendário, a categoria acabou sendo extinta. Agora, parece que a CBF vai novamente organizar o Brasileirão da categoria. O Fluminense é um dos principais entusiastas, vai reativar o seu Sub-23 e esses jogadores retornando, portanto, do empréstimo para disputar essa competição pelo Flu. O que me chama a atenção é o João Neto tá nessa lista, né? Tava disputando na Série B, beleza que ele não era titular absoluto lá no CRB, mas estava conseguindo participar, conseguindo agregar, voltar para jogar um Brasileirão de aspirantes, eu já não sei se é uma boa pro João Neto, não, enfim. Vamos torcer para que a diretoria tricolor esteja correta. Outra agora, já que falei de jogadores voltando para o Fluminense, tem jogador saindo do Fluminense. A gente comentou aqui ao longo da semana passada que o Fluminense acertou a negociação do meia Agner com o Palmeiras. O Fluminense está emprestando o jogador por um ano com uma opção de compra de 50% do passe do meio-campista, avaliado ali em $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais. E o jogador já está treinando lá no Palmeiras, ele postou inclusive no Instagram uma foto, né, com a roupa lá de treino do Palmeiras, então já está, né, lá no Palmeiras, Agner de fato sendo emprestado pelo Fluminense, negócio já, portanto, sacramentado. Muitos tricolores reclamaram da situação. O Agner é um jogador que eu particularmente, tecnicamente, acho muito bom, mas fisicamente não sei como ele está. E, de fato, já tinha um tempinho que ele não estava conseguindo ser titular na equipe sub-20, ele teve uma lesão, depois disso acabou perdendo espaço para o Arthur, né, que desceu do profissional e é o titular. O Arthur, quando volta para o sub-20, enfim, ele manda e desmanda ali no time, joga muita bola, geralmente é o craque do time, e aí o Agner perdeu um pouco de espaço, o Fluminense opta por negociá-lo com o Palmeiras por empréstimo. E ele chegou ao Fluminense com peso de ouro, a gente pode considerar assim, guardadas as proporções aqui do Fluminense, quanto o Fluminense costuma investir em jogadores. E além disso, ele já tem mais uma pressão muito grande, que é substituir o André, craque tricolor negociado junto ao Wolverhampton da Inglaterra. Estou falando do Facundo Bernal. E o portal Trivela trouxe para a gente um levantamento de como tem sido esses primeiros meses, né, do Bernal aqui no Fluminense, a adaptação dele por aqui e essa pressão de substituir o André. A gente vai conversar sobre isso ainda nesse vídeo. Eu só vou antes rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode vir aqui e mandar aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço então para o Solon de São Pedro da Aldeia, Manuel Caetano de Natividade no Rio de Janeiro, Robério de Aracruz no Espírito Santo, Ivanildo de Mangaratiba, João Dalmiro de Tupaciguara, Minas Gerais, o Washington de Castelo no Espírito Santo e para o Edival de Araruama. Um abraço para a galera tricolor ligadinha aqui na Central, convite reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aqui embaixo, me diz o seu nome e de onde você está nos assistindo, beleza? Como eu disse ali, né, o Bernal chegou no Fluminense por um valor que a gente não está muito acostumado a ver o Fluminense investir. É verdade que agora nessa janela, especialmente, o Fluminense investiu muita grana, o Daniel gravou no vídeo aqui mais cedo, né, o Fluminense investiu quase 70 milhões de reais em reforços, e o mais caro deles foi o Facundo Bernal. O Fluminense gastou 3,6 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, para comprar 60% do volante. O Bernal chega aqui com a expectativa muito clara e simples. Ele é o substituto do André. A gente sabia que o André seria negociado, seria vendido, foi para o Wolverhampton da Inglaterra e agora o Bernal tem essa missão. Ele herda a camisa 5 do Alexander e herda a posição de titular do André. De acordo com o portal Trivela, ele desde que chegou está sendo bastante preparado, sobretudo psicologicamente, pelo Mano Menezes para esse momento que ele está vivendo agora. De acordo com a reportagem, o Mano conversou com ele, né, sobre isso de prepará-lo para ser o substituto do André. Houve inclusive uma reunião quando o Bernal chegou aqui para explicar a importância que o André tinha para o time, mas também a diferença entre os dois. O Bernal, eu gostei muito da partida dele contra o São Paulo, jogador que demonstra ter muita qualidade, mas é um jogador diferente do André, características totalmente diferentes do André, e o Mano Menezes parece ter entendido muito bem isso. O Bernal tem um sonho, né, um objetivo de ser convocado pela seleção
uruguaia. Ele era figurinha constante nas convocações da equipe sub-20 do Uruguai, só que ele acabou ficando de fora do Sul-Americano e do Mundial da categoria por conta de uma lesão no joelho. Teve um problema no joelho, operou e tal, ficou bastante tempo fora. Em maio desse ano, de 2024, ele recebeu a primeira convocação na seleção principal. Foi num amistoso contra a Costa Rica. Só que tem um detalhe, né? Ele foi até titular nesse amistoso, mas foi uma convocação que não foi nem o técnico Bielsa que estava na beira de campo, era o auxiliar dele, o Diego Lopes. Foram convocados somente jogadores do futebol uruguaio que o treinador queria observar. Então o Bernal foi convocado nessas circunstâncias. Ele quer voltar a ser convocado agora com a equipe completa da seleção uruguaia. E aqui no Fluminense tem um uruguaio, né? Ele tem um compatriota que tem ajudado bastante ele nessa adaptação ao clube, um jogador que já joga no futebol brasileiro há algum tempo, que é o Terãs. Antes de jogar aqui no Fluminense, ele já tinha passado pelo Atlético Mineiro e também pelo Atlético Paranaense, ele que tem ajudado bastante o Facundo Bernal a se adaptar ao Brasil, a se adaptar ao Fluminense e a essa missão muito importante, muito difícil, né? Uma missão complicada, uma missão ingrata que ele tem, que é de substituir o André, um craque, um xodó da torcida tricolor. E tem ótima notícia, porque o Fluminense vai poder inscrever reforço ainda para 2024. Muitos tricolores estavam preocupados, apreensivos, porque a janela, todo mundo sabe, fechou ontem, dia 2 de setembro. O Fluminense anunciou o Gabriel Fuentes, reforço lateral esquerdo, chegando do Júnior Barranquilla, aos 45 do segundo tempo, né? No finalzinho do dia de ontem, o Fluminense fez esse anúncio oficial, no final da tarde, né? Para ser mais específico, fez o anúncio oficial da contratação do Gabriel Fuentes, mas os tricolores repararam, pô, o Gabriel Fuentes não foi inscrito no BID ainda, não apareceu o nomezinho dele lá no BID. E agora, será que ele não vai poder jogar? Bom, o GE traz pra gente uma informação ótima e que alivia a torcida tricolor. A janela de fato fechou ontem, no dia 2, mas de acordo com o regulamento da CBF, o Fluminense tem até o dia 9 para regularizar o jogador no BID, então ele deve ser tranquilamente inscrito para poder reforçar o Fluminense. Vale lembrar que a próxima partida é no dia 15 contra o Juventude, ele já deve ter sim condições de estar em campo à disposição do Mano Menezes. Vale lembrar, né, que na negociação é um detalhe burocrático, né, mas o Fluminense pagou lá um valor para o Júnior Barranquilla, e aí o Júnior aceitou esse valor, e aí rescindiu o contrato dele. Essa rescisão aconteceu antes do dia 2. Então, o jogador ficou sem clube antes do dia 2, e aí ele tem esse prazo até o dia 9. Então, o Fluminense não pode contratar um outro jogador que esteja com o clube nesse momento. Mas o Gabriel Fuentes, como ele estava sem clube até o dia 2, né, ficou sem clube nesse período, o Fluminense pagou lá o valor, o Júnior rescindiu com ele para ele vir para cá. Aí agora o Fluminense pode inscrevê-lo até o dia 9, então, sem problemas, o jogador poderá atuar no Brasileirão. Vale lembrar que na Libertadores o Gabriel Fuentes não está disponível, já que ele já jogou as oitavas de final pelo próprio Júnior Barranquilla, que acabou sendo eliminado pelo Colo-Colo. Então, uma notícia boa, um alívio para a torcida tricolor. Eu quero saber de você que está aqui nos assistindo. Tá ansioso para ver o Gabriel Fuentes estrear com a camisa do Flusão? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.